Há momentos em que o silêncio ao nosso redor parece ganhar um peso diferente, quase como se algo invisível tocasse a consciência e convidasse o coração a despertar. Muitas pessoas relatam sentir uma inquietação súbita, um pensamento persistente sobre alguém que já partiu, ou até uma emoção inesperada, que surge sem explicação lógica. De acordo com os ensinamentos atribuídos a São Leopoldo Mandic, esses instantes podem representar um pedido de oração vindo de uma alma que busca amparo, luz e continuidade em sua jornada espiritual. Cada alma carrega histórias, laços e memórias, e quando necessita de auxílio, a vibração que emana pode encontrar eco em quem ainda está vivendo a experiência terrena. Este vídeo convida você a compreender esse fenômeno com discernimento e sensibilidade. Antes de continuarmos, deixe nos comentários a frase: "Eu envio luz e paz a todas as almas que necessitam". Essa atitude fortalece sua intenção e amplia o alcance das boas vibrações. São Leopoldo Mandic é reconhecido por sua profunda dedicação à reconciliação das almas, tanto das que caminham pela Terra quanto das que já atravessaram o limiar da vida física. Seus relatos e orientações espirituais, preservados ao longo dos anos por estudiosos e fiéis, descrevem com clareza a importância da oração como ponte de auxílio entre dois mundos. Ele enfatizava que o vínculo espiritual não se rompe com a morte. Ao contrário, torna-se mais sensível, mais sutil e, por isso, mais dependente da consciência daqueles que permanecem no plano material. Diversos teólogos e pesquisadores da espiritualidade contemporânea confirmam que o fenômeno do chamado silencioso, vindo de uma alma necessitada, aparece recorrentemente em relatos sérios e coerentes, indicando que há padrões reconhecíveis nessa busca por amparo. A oração, segundo São Leopoldo, atua como um gesto de caridade que atravessa dimensões, oferecendo luz a quem está em processo de transição e clareza a quem ora. Compreender esses sinais não exige mediunidade extraordinária, mas sim atenção, sensibilidade e uma postura de responsabilidade espiritual. Este vídeo se baseia nesses ensinamentos para orientar você a reconhecer quando uma alma precisa da sua intervenção amorosa e como responder a esse pedido de forma segura e consciente. O vínculo espiritual entre vivos e desencarnados não surge de maneira aleatória. Ele se constrói ao longo do tempo, a partir de laços afetivos, experiências compartilhadas, intenções emitidas e impressões emocionais que permanecem vivas na memória e na energia de cada indivíduo. De acordo com orientações atribuídas a São Leopoldo Mandic, esse vínculo baseia-se em uma espécie de sintonia vibratória, semelhante a uma frequência que conecta dois pontos que já estiveram unidos na vida terrena. Quando alguém parte, aquilo que foi estabelecido não se desfaz automaticamente. Permanece como uma conexão que pode ser fortalecida, suavizada ou transformada conforme a evolução espiritual das duas partes. A espiritualidade descreve esse vínculo como um fio sutil, capaz de transmitir sensações, inspirações e até pedidos silenciosos. Ele não opera no plano físico, mas na esfera emocional e intuitiva. Por isso, muitas pessoas têm a impressão de que um ente querido continua presente, enviando sensações que não podem ser explicadas apenas pela saudade. Esse elo pode se tornar mais perceptível quando há uma necessidade real da alma que partiu. Se ela atravessa um momento de transição mais delicado ou se enfrenta dificuldades para se desapegar de situações vividas durante a encarnação, a vibração associada a esse processo pode alcançar aqueles que compartilham com ela uma conexão significativa. O vínculo também se forma através da memória espiritual, que guarda não apenas lembranças, mas intenções, sentimentos e aprendizados. Cada pensamento amoroso emitido por alguém na Terra pode ressoar no campo espiritual de quem já partiu. Por isso, mesmo depois da morte, há uma continuidade emocional que ultrapassa o entendimento comum. Não se trata de apego doentio, mas de uma sensibilidade natural que evidencia que a vida não termina, apenas muda de estado. Essa percepção é o que torna possível reconhecer quando há um chamado por oração. Outra característica desse vínculo
é sua seletividade. Nem todas as almas enviam sinais às mesmas pessoas, e nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de percebê-los. O fio espiritual se mantém mais ativo quando existe uma afinidade profunda, construída através de relações humanas autênticas, sentimentos verdadeiros e gestos que deixaram marcas positivas na trajetória de ambos. Isso significa que, ao sentir um sinal emocional ou intuitivo, a pessoa na Terra não está imaginando ou criando uma fantasia, mas sendo tocada por uma realidade que opera em outra dimensão. Segundo São Leopoldo, essa ligação é também um canal de amparo. Quando uma alma necessita de oração, ela utiliza a intensidade desse vínculo para fazer seu pedido chegar até alguém que possa responder com compaixão. Assim, forma-se uma ponte que se torna fundamental para que a alma receba luz e orientação. Reconhecer a existência desse elo não é um ato de misticismo exagerado. É antes um exercício de responsabilidade espiritual e de entendimento de que o amor, quando genuíno, não conhece fronteiras entre mundos. O vínculo é a lembrança viva desse amor e a prova de que a oração tem destino certo quando nasce do coração. Quando uma alma necessita de oração, um dos primeiros meios pelos quais ela tenta se comunicar é através de um sinal emocional persistente. Trata-se de uma sensação que não desaparece com distrações, nem se explica por acontecimentos recentes. É como um sopro que toca o interior da pessoa e permanece ali, convidando-a a perceber algo além do cotidiano. São Leopoldo Mandic descrevia esse fenômeno como um movimento delicado do campo espiritual, no qual a alma envia um impulso sutil, buscando alguém capaz de sentir e responder. Esse sinal não tem a força de uma emoção intensa, mas a constância de uma presença silenciosa que insiste em ser notada. Geralmente, esse sinal emocional manifesta-se como uma inquietação leve, uma nostalgia repentina ou até um sentimento de compaixão que surge sem motivo concreto. A pessoa pode estar realizando tarefas comuns e, de repente, sentir um peso suave no peito, uma lembrança vaga ou uma vontade inesperada de rezar por alguém específico. Não se trata de angústia comum, mas de uma vibração que parece vir de um lugar diferente, como se aquilo que se sente não pertencesse inteiramente ao próprio estado emocional. Essa persistência é a marca principal do pedido de oração. Esse tipo de sinal funciona porque a alma, em sua busca por auxílio, procura ressonância. Ela se conecta a quem, na vida, já demonstrou sensibilidade, carinho ou vínculo. Assim, o sinal emocional se molda às características da pessoa que o recebe, surgindo de forma que seja perceptível para ela. Para uns, manifesta-se como saudade repentina. Para outros, como serenidade que convida à reflexão. Para outros ainda, como um incômodo suave, que só se alivia quando há uma ação de fé. É um chamado que quer ser compreendido, mas nunca imposto. A persistência é o elemento que diferencia esse sinal de emoções passageiras. Ao longo do dia, sentimentos vão e voltam. Mas quando o pedido de oração está ativo, a sensação permanece como um lembrete silencioso. Muitas pessoas relatam que tentam ignorar esse impulso, mas percebem que ele retorna de maneira sutil, como se insistisse na ideia de que ainda há algo a ser feito. E quando finalmente se dedicam a um momento de oração, sentem um alívio profundo, como se uma comunicação tivesse sido completada. Esse sinal emocional também pode aparecer acompanhado de um sentimento de urgência tranquila. Não é um desespero, mas uma clareza interior que sugere que aquele instante é significativo. Segundo os ensinamentos espirituais estudados por São Leopoldo, isso ocorre porque a alma, ao receber a luz da oração, se fortalece e se eleva, diminuindo a vibração que originava o pedido. Por isso, quem ora percebe alívio, não apenas pessoal, mas espiritual, pois responde a uma necessidade real. Reconhecer esse sinal exige atenção e maturidade emocional. Não se trata de interpretar todo o sentimento como comunicação espiritual, mas de observar quando algo ultrapassa o habitual. Quando uma emoção persiste de forma suave e inexplicável, convidando ao cuidado e à oração, é possível que uma alma esteja buscando esse gesto. Nesse momento,
A compaixão se transforma em ponte e a oração em resposta. Entre os sinais mais recorrentes observados por estudiosos da espiritualidade está a memória repentina, um fenômeno no qual a imagem de alguém que já partiu surge de forma inesperada, clara e insistente. Essa lembrança não se origina de conversas recentes, de objetos vistos ou de estímulos externos. Ela simplesmente aparece, como se fosse colocada suavemente na consciência. São Leopoldo Mandic descrevia esse tipo de manifestação como um aceno silencioso da alma que necessita de oração, pois a memória é um dos meios mais acessíveis pelos quais a dimensão espiritual consegue tocar quem permanece no plano terreno. Essa memória inesperada costuma surgir em momentos de calma, rotinas simples ou até durante atividades totalmente desconectadas da pessoa lembrada. Ela se apresenta com um realismo emocional que chama a atenção. Não é apenas recordar o rosto de alguém, é sentir a presença afetiva, perceber detalhes da convivência ou até lembrar uma cena específica que até então não fazia parte do pensamento cotidiano. A naturalidade com que essa lembrança surge é o que a diferencia do ato voluntário de recordar. É como se algo tivesse despertado por conta própria. Esse tipo de chamado ocorre porque a memória funciona como uma ponte entre os planos. A alma, ao tentar se comunicar, utiliza aquilo que já existe dentro da pessoa: suas imagens, vivências e emoções. A lembrança torna-se o canal mais eficiente para despertar a consciência e convidar à oração. Por isso, muitas pessoas dizem sentir que a memória chega com um propósito, como se houvesse algo a ser percebido além da lembrança em si. A repetição dessa memória repentina também é um indicador importante. Às vezes ela aparece uma vez, mas retorna horas ou dias depois, sempre com o mesmo peso emocional. Não surge como nostalgia comum, mas como uma presença que insiste em ser acolhida. São Leopoldo destacava que esse padrão não deve ser ignorado, pois pode representar o pedido de uma alma que busca luz para seguir adiante. A lembrança atua como um convite gentil, chamando a atenção sem impor medo ou inquietação exagerada. Outro aspecto importante é a profundidade emocional associada a essa memória. Mesmo quando a pessoa lembrada não teve uma convivência constante, a emoção que acompanha a lembrança pode ser significativa. É como se a alma quisesse recordar não apenas o que foi vivido, mas a importância da conexão estabelecida. Isso ocorre porque o plano espiritual não opera através de lógica linear, mas de afinidade vibratória. A alma procura quem, em vida, teve capacidade de emitir amor, cuidado ou compreensão. E é a esse coração que ela recorre no momento de necessidade. Responder a esse chamado por meio da oração não é apenas uma prática de fé, mas um gesto de generosidade espiritual. Quando a lembrança surge com esse caráter de convite, a oração enviada funciona como impulso de luz que ajuda a alma a reorganizar seu caminho. A pessoa que ora também experimenta serenidade, pois reconhece que atendeu a um chamado legítimo. A memória, então, deixa de retornar com insistência e o ciclo espiritual se completa de maneira harmoniosa. As sensações físicas sutis estão entre os sinais mais antigos relacionados à comunicação espiritual. São Leopoldo Mandic sempre ressaltava que o corpo humano, por ser sensível às vibrações que o cercam, pode captar movimentos que não pertencem ao plano material, mas que se manifestam de forma delicada, quase imperceptível. Quando uma alma necessita de oração, ela não invade o campo físico, mas emite uma vibração que toca suavemente a percepção corporal de quem está em sintonia com ela. Essas sensações não são intensas nem perturbadoras. Surgem como pequenos alertas de que algo requer atenção espiritual. Uma das sensações mais comuns é o peso leve no peito, como se a respiração ganhasse um ritmo diferente sem motivo aparente. Não é dor, ansiedade ou cansaço, mas um sinal que parece surgir por segundos e então retornar em momentos aleatórios. Outra manifestação recorrente é o arrepio suave, que não está ligado a frio ou emoção evidente. Esse arrepio, quando relacionado ao pedido de uma alma, ocorre como um toque delicado, um movimento energético que a pessoa sente na pele,
muitas vezes acompanhado de uma intuição clara de que aquilo não pertence apenas ao corpo. Também há relatos de uma mudança sutil na temperatura do ambiente, percebida apenas por quem recebe o sinal. Pode ser um calor suave que envolve os ombros ou um frescor leve que percorre as costas. Essas variações não são desconfortáveis. Ao contrário, parecem vir acompanhadas de uma sensação de presença silenciosa. São Leopoldo explicava que o campo espiritual não altera o ambiente físico de forma direta, mas influencia o campo sensorial da pessoa que está conectada energeticamente ao pedido de ajuda. Outra forma de manifestação ocorre através da sensação de presença. Não se trata de ver ou ouvir algo, mas de sentir que há uma energia próxima, como se alguém estivesse em silêncio ao lado. Essa percepção não provoca medo, pois não tem caráter invasivo. Ela acontece como um convite para que a pessoa pare, respire e se abra para a intuição. Muitas pessoas afirmam que, nesses momentos, surge uma vontade espontânea de orar, mesmo sem compreender o porquê. Esse impulso é justamente a resposta natural ao sinal emitido pela alma. Essas sensações também podem se intensificar quando ignoradas repetidamente. Não se trata de incômodo, mas de constância. O pedido permanece ativo até que receba uma resposta. Após a oração ser oferecida, a maioria das pessoas relata alívio físico imediato, como se um peso tivesse saído do corpo, ou como se a respiração voltasse a fluir com mais leveza. Isso ocorre porque a vibração espiritual que originava o sinal se estabiliza quando recebe a luz da oração. Reconhecer essas sensações físicas sutis exige atenção e equilíbrio emocional. Não se trata de interpretar qualquer desconforto como um pedido espiritual, mas de identificar quando algo se apresenta de forma suave, persistente e inexplicável, acompanhado de uma intuição clara de que a oração é necessária. Quando isso ocorre, o corpo se torna o primeiro tradutor do chamado silencioso da alma, transformando a sensibilidade humana em instrumento de compaixão e auxílio. Nem todas as almas enfrentam o mesmo processo após deixar o corpo físico. Enquanto algumas encontram rapidamente a luz que guia sua transição, outras permanecem em estados de maior sensibilidade, necessitando do apoio amoroso de orações para prosseguir. São Leopoldo Mandique explicava que isso não acontece por punição ou julgamento, mas por questões relacionadas à jornada interior de cada alma. Assim como na vida terrena, em que cada indivíduo enfrenta seus desafios conforme seu grau de maturidade emocional e espiritual, o mesmo ocorre após a morte. A oração se torna, então, um gesto essencial para auxiliar quem ainda não encontrou plena clareza no novo caminho. Uma das razões pelas quais uma alma necessita de oração está ligada aos apegos emocionais. Quando alguém parte carregando sentimentos intensos, como medo, culpa ou preocupação excessiva com aqueles que ficam, sua vibração pode permanecer ligada ao plano terreno. Esses apegos funcionam como fios que dificultam a elevação imediata. A oração oferecida por quem está vivo atua como um bálsamo que ajuda a alma a se libertar desses pesos, proporcionando a serenidade necessária para avançar. Esse gesto de compaixão é um modo de completar laços que, muitas vezes, não puderam ser resolvidos em vida. Outra razão é a falta de compreensão do próprio processo de transição. Algumas almas, especialmente aquelas que vivem experiências abruptas ou inesperadas, têm dificuldade em reconhecer que já deixaram o corpo. Encontram-se em um estado de confusão espiritual, no qual percebem a mudança, mas não compreendem seu significado. A oração funciona como uma luz que orienta, como se fosse um farol que sinaliza o caminho, ajudando a alma a se localizar e a aceitar sua nova condição. São Leopoldo ressaltava que essa aceitação é fundamental para que a alma encontre paz. Há ainda as almas que carregam arrependimentos profundos. Elas sentem que deixaram pendências, erros não reparados ou palavras não ditas. Esses sentimentos podem se tornar barreiras para a ascensão espiritual. A oração enviada por alguém que sente o chamado atua como gesto de misericórdia, lembrando a alma que o perdão é possível e que a evolução não depende do passado, mas da disposição interior de renovação. Assim,
A oração funciona como instrumento de cura, abrindo espaço para que a alma reencontre sua própria luz. Também existem casos em que a alma está em pleno processo de transição, mas necessita de mais energia luminosa do que possui naquele momento. A oração complementa essa energia, fortalecendo o impulso necessário para a elevação. É como oferecer apoio a alguém que está tentando subir uma escada íngreme. O esforço é da alma, mas a mão estendida facilita o movimento. São Leopoldo considerava esse gesto uma das maiores expressões de caridade espiritual. Compreender essas diferentes razões não é apenas um exercício de conhecimento, mas um convite à responsabilidade. Quando uma pessoa sente o sinal de que uma alma necessita de oração, ela está sendo chamada a participar ativamente da continuidade da jornada dessa alma. Esse ato transforma o vínculo humano em pontes de luz, capazes de conduzir quem precisa de auxílio para estados mais elevados de serenidade e entendimento. A oração, quando emitida com intenção sincera e consciente, atua diretamente no campo espiritual do desencarnado como uma forma de energia luminosa. São Leopoldo Mandic afirmava que a vibração da oração possui a capacidade de ultrapassar limites dimensionais, porque nasce da força interior do ser humano. Essa força, combinada com o impulso emocional do desejo de ajudar, cria uma corrente de luz que se projeta para além do plano físico. Para a alma que necessita de equilíbrio, essa luz funciona como um guia, uma fonte de clareza que auxilia nos processos de compreensão, aceitação e libertação. A oração influencia principalmente o estado vibratório da alma. Quando alguém parte em sofrimento, confusão ou apego, sua vibração tende a permanecer densa ou instável. Isso não significa punição, mas um reflexo natural do que ainda precisa ser elaborado interiormente. Ao receber orações, essa vibração começa a se reorganizar. A luz emitida por quem ora dissolve gradualmente os núcleos de medo, culpa ou resistência que dificultam o avanço espiritual. É como se a energia da oração abrisse uma nova perspectiva, permitindo que a alma enxergue caminhos que antes não conseguia perceber. Outro aspecto fundamental é que a oração fortalece o campo de proteção da alma. O processo de transição pode envolver momentos em que a alma se sente mais vulnerável, especialmente quando ainda está ligada às suas experiências terrenas. A vibração oracional cria uma espécie de envoltório energético que estabiliza essa sensibilidade, protegendo a alma enquanto ela se ajusta ao novo estado de existência. São Leopoldo descrevia esse efeito como um gesto de amparo que alcança diretamente o coração espiritual do desencarnado. Além disso, a oração atua como um impulso propulsor. Muitas almas possuem o desejo de seguir adiante, mas carecem da energia suficiente para completar essa passagem. A oração funciona como um impulso adicional que complementa esse esforço. Não substitui o caminho que a alma precisa trilhar, mas a sustenta no processo. Assim como na vida terrena, em que uma palavra de apoio pode transformar a força de alguém, a oração exerce esse papel no plano espiritual, mas em uma dimensão muito mais profunda. Outro efeito importante ocorre na consciência da própria alma. Ao receber oração, ela percebe que não está esquecida e que ainda existe um laço de amor e compaixão conectado a ela. Essa percepção tem grande impacto emocional e espiritual, pois ajuda a alma a dissolver sentimentos de isolamento. A experiência do desencarne pode, para algumas almas, gerar sensação de distanciamento. A oração devolve a elas o senso de pertencimento, lembrando que continuam sendo parte de algo maior, que envolve afeto, memória e luz. Por fim, a oração também influencia o direcionamento espiritual. Muitas tradições relatam que, ao receber luz suficiente, a alma é naturalmente guiada para esferas mais elevadas, onde receberá auxílio adequado ao seu estágio de evolução. Nesse sentido, a oração não apenas conforta, mas abre portas, cria caminhos e possibilita encontros espirituais que pertencem à fase seguinte da jornada. Assim, a oração oferecida na Terra se torna um instrumento decisivo para o progresso do desencarnado, reafirmando a responsabilidade e a grandeza do gesto de orar. A intenção pura
É o elemento central que determina a força e a direção de uma oração. São Leopoldo Mandic sempre enfatizava que não é o número de palavras, nem a complexidade da prece que alcança uma alma necessitada. O que realmente atravessa as dimensões é a qualidade da intenção. Quando alguém ora movido pelo desejo sincero de ajudar, essa vibração se transforma em energia luminosa, capaz de tocar regiões espirituais profundas. A pureza da intenção eleva a oração a um patamar onde ela se torna mais do que um gesto devocional. Ela passa a ser um ato de compaixão ativa, capaz de influenciar diretamente o estado espiritual do desencarnado. A intenção pura nasce quando a pessoa ora sem buscar benefícios próprios, sem desejar retorno, reconhecimento ou alívio imediato para si mesma. É uma prece que flui da consciência do dever moral e da sensibilidade espiritual. Nesses casos, a energia emitida não carrega ruídos emocionais, não se mistura com angústias pessoais, nem com expectativas de recompensa. Ela segue limpa, direcionada exclusivamente ao bem da alma que necessita de luz. Isso cria um campo vibratório mais estável, facilitando para que a oração seja recebida como suporte, clareza e impulso de ascensão. Quando a intenção é pura, a oração se alinha ao propósito superior de cuidado. Essa sintonia é o que permite que ela alcance a alma com mais precisão. A energia espiritual responde à autenticidade. Assim como na vida terrena, uma palavra verdadeira tem um peso diferente de um gesto forçado. A alma em transição percebe essa diferença. Ela reconhece quando a oração nasce do amor e não do desespero, quando é guiada pela compaixão e não pela culpa, quando vem da lucidez e não do medo. Essa distinção altera profundamente o impacto que a oração exerce sobre seu estado vibracional. Além disso, a pureza da intenção gera um movimento interno na própria pessoa que ora. Ela amplia sua sensibilidade espiritual, fortalece sua capacidade de perceber o chamado da alma e alinha seu coração a sentimentos elevados. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais pura a intenção, mais luz é gerada. Quanto mais luz é gerada, mais a pessoa se aproxima do estado ideal para auxiliar. Quanto mais apta a auxiliar, maior o impacto da oração no desencarnado. São Leopoldo considerava esse ciclo uma forma de evolução conjunta, onde quem ora e quem recebe crescem espiritualmente de maneira simultânea. A intenção pura também influencia a velocidade com que a oração age. Embora o tempo espiritual não siga as mesmas regras do tempo físico, uma oração emitida com clareza e amor costuma produzir efeitos mais rápidos, porque encontra menos resistência vibratória. A alma, ao receber essa energia, sente-se impulsionada a abandonar estados que aprendem ao plano material. Ela percebe a oração como um convite amoroso, como um lembrete de que existe um caminho de paz disponível. Assim, o impacto da intenção pura é decisivo. Ela não apenas eleva a alma que recebe a oração, mas também ilumina o coração de quem a oferece. É um encontro silencioso entre dois mundos, mediado pela força da compaixão e pela verdade do amor desprendido. Transformar o pedido de uma alma necessitada em uma prática espiritual diária é uma maneira de cultivar constância interior e fortalecer o compromisso com o bem. São Leopoldo Mandic orientava que a oração não deveria ser vista apenas como resposta a um chamado, mas como um hábito que purifica a consciência e amplia a percepção espiritual. Quando a pessoa transforma esse gesto em rotina, desenvolve maior sensibilidade para reconhecer sinais, maior serenidade para responder a eles e maior capacidade de emitir luz para o plano espiritual. A primeira etapa dessa prática é criar um espaço interno de escuta. Não se trata de um ritual complexo, mas de um momento breve de silêncio diário, no qual a pessoa se abre para perceber suas emoções, intuições e memórias repentinas. Esse pequeno intervalo permite reconhecer quando uma sensação não pertence ao fluxo normal do dia, mas surge como um convite espiritual. Ao dedicar alguns minutos a essa escuta, a pessoa fortalece sua capacidade de identificar sinais que antes passariam despercebidos.
A segunda etapa é a oração consciente. Em vez de palavras repetidas mecanicamente, trata-se de emitir uma intenção clara, direcionada ao amparo de almas que possam necessitar de luz. Essa oração pode ser simples, desde que nasça de um sentimento verdadeiro. Criar esse hábito diário faz com que a prece se torne um canal constante de auxílio, enviando vibrações que alcançam não apenas uma alma específica, mas qualquer espírito que esteja em estado de vulnerabilidade. São Leopoldo acreditava que essa prática gera uma corrente de luz que permanece ativa, mesmo quando o dia se torna agitado. Outra etapa importante é o desenvolvimento da compaixão cotidiana. A prática espiritual não se restringe ao momento da oração. Ela se expande através de gestos concretos de bondade, paciência e compreensão no cotidiano. A energia gerada por essas atitudes fortalece o campo vibratório da pessoa, tornando-a mais apta a servir como ponte para quem precisa. A compaixão cria um ambiente interior propício para que a luz circule e seja transmitida com maior intensidade. A quarta etapa consiste em observar a própria transformação. Quem adota a oração diária como método de auxílio espiritual costuma perceber mudanças sutis como maior clareza mental, maior equilíbrio emocional e uma sensação constante de propósito. Esses sinais indicam que a prática não apenas ajuda almas necessitadas, mas também beneficia profundamente quem a realiza. São Leopoldo afirmava que o crescimento espiritual é sempre compartilhado. Toda prece que eleva uma alma ilumina também o coração de quem a oferece. Por fim, transformar esse hábito em prática diária significa compreender que a espiritualidade não é um evento isolado, mas uma postura diante da vida. É agir com presença, sensibilidade e responsabilidade, entendendo que cada gesto, pensamento e oração pode tocar mundos que vão além do visível. Quando uma pessoa assume essa postura, ela se torna instrumento de paz, prontidão e luz, respondendo de forma contínua e consciente aos chamados silenciosos que surgem do plano espiritual. Agora que você compreendeu como uma alma pode emitir sinais quando necessita de oração, é tempo de transformar esse conhecimento em prática. A espiritualidade não se fortalece apenas pela compreensão intelectual, mas pela ação consciente que nasce do coração. Cada gesto de oração, cada instante de silêncio dedicado ao bem e cada intenção pura lançada ao universo cria um movimento de luz que toca dimensões muito além da nossa percepção imediata. São Leopoldo Mandique ensinava que a oração é uma obra contínua, capaz de amparar quem partiu, iluminar quem permanece e unir mundos separados pela matéria, mas conectados pela compaixão. Por isso, convido você a aplicar tudo o que aprendeu aqui. Reserve diariamente um momento de introspecção. Permita que sua sensibilidade espiritual se expanda e ofereça uma oração sincera às almas que possam estar em necessidade. Não espere sentir um sinal para agir. Faça da oração um hábito, uma ponte constante entre sua consciência e a luz que deseja oferecer ao mundo. E se este conteúdo trouxe clareza ao seu caminho, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e fortaleça a corrente de luz que estamos construindo juntos. Sua presença e sua participação fazem a diferença na jornada espiritual de muitas almas.